Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vou abordar um assunto muito importante para essa transição entre a primeira e a segunda unidade. Devido a questões de cronograma, as nossas aulas são um pouco mais compactadas e alguns assuntos têm que ser deixados de lado, né? Então um desses assuntos que foi deixado de lado é a Revolução Russa e o início da União Soviética quanto país-nação. A importância de saber o porquê da Revolução Russa é exatamente aquilo que a gente vem discutindo nas aulas. Assim como Maio de 68, Revolução Francesa, Revoluções Burguesas, Revolução Industrial, Revolução Agrícola e assim por diante, são revoluções que geram rupturas no tempo. E por gerar rupturas no tempo, elas geram diversas novas interpretações de se ver a história, a sociedade, a política e assim por diante. E esse início começa exatamente no mundo contemporâneo, na Europa, no Império Russo. Para a gente entender o que é a União Soviética, a gente tem que ir nos antecedentes. E o antecedente é lá com o Império Russo. O Império Russo foi um dos maiores impérios da Europa, um dos impérios mais pujantemente rico, gostava de mostrar seu poder e riqueza, e se traduziu muito nas suas lideranças dos seus reis. Para a gente não chegar lá no início com Pedro até chegar no Nicolau II, a gente vai começar ali com Alexandre II e Alexandre III. Alexandre II e Alexandre III foram os dois reis que iriam iniciar um princípio de descontentação com a sua população. A Rússia era um país no início do século XX praticamente feudal, praticamente totalmente agrícola, não tinha praticamente nenhum investimento econômico, industrial e assim por diante. 90% da sua população era analfabeta e camponesa, e os outros 10% nem todo mundo tinha condições de acesso à educação e assim por diante. Então era uma sociedade totalmente estagmentária, absolutista. E é com Nicolau II, aí na dinastia dos Romanov, que vai iniciar ainda mais a ideia de que o absolutismo russo deveria cair. Isso vai acontecer os princípios, né, em 1905, quando Nicolau II vê que ia acontecer uma merda muito grande. E o que vai acontecer, né? Ele tenta iniciar um processo industrial no país, porém é muito preguiçoso ainda, vamos dizer assim. Enquanto isso, a população, ela, assim como aconteceu lá na França, em 1789, é uma população que vai pagando praticamente tudo que o governo ia fazendo. Então o que vai acontecer? Isso mesmo, vai acontecer revolta. Enquanto o Império Russo estava lutando com o Japão pela posse da China e perde, o Império Russo vai praticamente aos poucos se desfazendo. Isso vai acontecer em 1905, quando no Domingo Sangrento, na primeira manifestação de mulheres no século XX, vai se iniciar praticamente uma matança nas pessoas que estavam se opondo a Nicolau II. Isso vai aos poucos enfraquecendo seu poder e aumentando os chamados soviets. O que são soviets? São pequenas bunkers ou pequenas organizações populares que iniciariam uma tentativa de desestabilizar o poder do Nicolau II e com isso tirar ele do poder. Mas é somente em 1917 que isso vai acontecer, quando já num clima já de praticamente sem governabilidade, tanto o partido menchevique quanto o partido bolchevique vão tirar
o Nicolau II do poder. E o que são esses partidos, né? O Partido Menchevique é um partido que surge do Partido Social Operário Russo e ele tinha uma visão um pouco mais estreita do processo revolucionário socialista. Era uma visão pautada em uma planificação econômica e liberal do país, e depois disso se iniciaria uma revolução socialista, passando o poder para a população. O Partido Bolchevique, pelo contrário, era um partido que sai também do Partido Social Operário Alemão, porém com uma visão um pouco mais radical. Ele via que a população deveria ter o poder total nas suas mãos e isso não deveria, em hipótese alguma, passar por uma iniciativa liberal. Porque na visão do partido bolchevique, isso geraria uma nova possibilidade de um novo controle, um novo agressiva, como podemos dizer, uma nova força coagindo a sociedade. Os dois partidos, tanto o bolchevique quanto o bolchevique, eles vão iniciar a destituição do poder do Nicolau II, porém, quando Nicolau II sai, gera essa questão: quem vai assumir? O Partido Menchevique, que era chamado como Partido Branco, ou o Partido Bolchevique, os Vermelhos? Quem vai iniciar primeiro é o Partido Branco, o Partido Menchevique, na verdade no poder de Kerensky, que ele vai assumir o poder de uma maneira praticamente positiva e vai tentar iniciar essa iniciativa liberal na Rússia. Ele não consegue. E em 1917, em outubro, na Revolução de Outubro, aí sim, como os bolcheviques, o Lenin consegue convencer os soviets na famosa frase: todo poder aos soviets. E o que significa todo poder aos soviets? É dar toda a ideia de poder, revolução agrária e assim por diante, e assim convencer a população russa de que uma nova continuação com o poder nos mencheviques ia gerar ainda mais esse atraso na Rússia. O Lenin consegue praticamente um amplo apoio popular e assim, em outubro, eles invadem o palácio em São Petersburgo e assim tiram Kerensky do poder e colocam os bolcheviques no poder. Uma coisa muito importante: o Lenin vai convencer a população em 3 medidas. Uma é pão, terra e paz. Pão é exatamente a ideia de reabastecimento da população russa, que praticamente passava fome, passava fome. Terra, que é a ideia de revolução agrária ou reforma agrária, que era exatamente de fazer uma redistribuição das terras russas, principalmente das pessoas mais ricas, e distribuir para a população. E paz, que era exatamente tirar o Império Russo, a Rússia, da Primeira Guerra Mundial, que estava gerando ainda mais peso econômico para o país. Porém, quando o Lenin assume o poder, ele não assume o poder de fato, porque ele ainda não tinha pleno poder sobre a Assembleia Constituinte russa. Então, o que ele faz? Ele vai convencer os soviets, vai convencer a população de que, e principalmente o Partido Bolchevique, de que o poder popular é superior ao poder político, e por isso o povo precisa ter um governo, representantes que dialoguem com ele. Então, assim, entre aspas, ele vai fazer um golpe de Estado em 5 de janeiro de 1918, e com isso inicia aí sim o poder que vai gerar a União Soviética. Quando Lenin assume em 1918, vai acontecer uma guerra civil que vai durar 2 anos, quando dissidentes do Partido Menchevique, principalmente dissidentes do apoio imperial, vão tentar tirar o Partido Bolchevique do poder. Isso não vai acontecer por vários motivos, e o principal deles era exatamente o apoio popular. E o Império, os bolcheviques, Lenin tinham poder total da população em suas mãos. Porém, Lenin não era imortal, ele morre.
Mas antes de ele morrer, ele vai implementar a NEP, que é a nova política econômica. E o que é a NEP? Medidas, são pacotes para aceleramento da economia soviética. Então, para isso, ele vai fazer uma redistribuição de salário para a população, assim como implementar os primeiros planos de carreira dentro da União Soviética. E paralelo a isso, ele vai abrir o mercado soviético para algumas empresas privadas investirem dentro da União Soviética. Então, ou seja, por mais que seja um país comunista, se teve no início, principalmente na era do Lenin, uma iniciativa privada para modernização do país. Além disso, a educação soviética era o principal motor de tudo isso. Na visão do partido bolchevique, educar uma população, criar universidades, criar centros de pesquisa e estudo, era a principal forma de se iniciar um novo governo, um novo país. Então a educação, aliada ao investimento do trabalhador, uma redistribuição de terras, e principalmente esse início de investimento estrangeiro, são os motores da NEP. Além disso, a União Soviética vai assinar o Tratado de Paz e vai sair da Primeira Guerra Mundial. E também nesse início vai começar a estatização da economia soviética, quando aí sim os principais meios de produção nacional, que são as indústrias de base, como petróleo, mineração, água, luz, etc., vão ficar na mão do Estado. Lenin morre e aí vai gerar uma discussão no poder. Enquanto Lenin tinha uma visão mais restrita do como a revolução deveria continuar, Trotsky via a revolução de maneira mais ampla. E o que seria isso, né? Enquanto para Trotsky a revolução deveria, pelo menos a revolução russa socialista deveria ser mantida pelo menos dentro da Europa, o Stalin não. O Stalin via que primeiro deveria se preocupar somente com a união daqueles países da Rússia e assim estancar a revolução. E essa é a grande diferença dos dois. Stalin vai conseguir o apoio amplo do Partido Comunista, enquanto que o Trotsky vai se tornar uma espécie de pária, ou seja, uma pessoa indesejada. Isso que vai acontecer. Stalin assume o poder da União Soviética, Trotsky vai ter que fugir da União Soviética, ele vai se refugiar no México, e no México ele morre, na casa do pintor Diego Rivera e da Frida Kahlo. E com isso Stalin assume o poder da Rússia e tem o fim, vamos dizer assim, da Revolução de 1917. Então a Revolução Russa era um dos principais marcos da história contemporânea mundial, da história mundial. Foi a primeira revolução socialista que gerou um país socialista, um país camponês, coisa que Karl Marx talvez não esperava, já que ele esperava que isso aconteceria com o proletariado e assim por diante. É isso, essa é a parte 1. Da parte 2 da aula a gente segue depois, né, para discutir a União Soviética a partir do Joseph Stalin.